Olá, turminha do oitavo ano, tudo bom? Tudo bem? Pessoal, vamos lá, vamos iniciar a segunda parte do capítulo 2, né, desse tema 2, que é justamente instituições mundiais, né? Nós iniciamos na primeira parte, na semana passada, algumas das instituições mundiais, em especial, né, a ONU. Então, nessa aula de hoje, vocês irão conhecer outras importantes instituições, organismos mundiais. Peguem o livro de vocês, vocês que estão com o livro, na página 49, na página 50 e 51, que é justamente essa aula está direcionada a esse conteúdo dessas páginas. Vamos lá? Tá bom, nós vamos falar de algumas instituições, né? Acredito eu que vocês também devam conhecer algumas delas, se não, vocês vão aprender um pouco sobre elas, os objetivos, principalmente na questão dos objetivos, sobre essas organizações mundiais, tá? Só lembrando, é uma sequência da aula passada, da semana passada, na aula 7, né? Então vamos lá, pessoal. Banco Mundial é outra instituição muito importante. Essa instituição ela foi criada no ano de 1944. Tá? Você tem a sede dela, a instituição Banco Mundial, localizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Antigamente essa instituição ela se chamava BIRD, que é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, quando ela surgiu no ano de 1994, tá? E você tinha a missão, justamente, era financiar a reconstrução daqueles países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Então, funciona como uma instituição, né, internacional, o Banco Mundial, o BID na época, né, que financiava, que dava, concedia empréstimos, principalmente àqueles países que foram arrasados ali na Segunda Guerra Mundial, em especial os países europeus. Posteriormente, esse Banco Mundial, né, ele diversificou essa sua missão agora para tempos atuais, como financiamento de projetos para atender as áreas de saúde, áreas de infraestrutura, educação, agricultura e meio ambiente, visando reduzir a pobreza e fomentar o desenvolvimento dos países. Vamos para outra instituição, outra organização mundial, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ano de sua criação, 1961. A sede dessa organização está localizada em Paris, né, capital francesa, e possui como objetivo compartilhar políticas econômicas bem-sucedidas, né, entre os países membros da OCDE, solucionar problemas comuns, promover o crescimento do comércio mundial e estimular investimentos em países em desenvolvimento. Atualmente a OCDE ela possui 34 países membros e eles são denominados também como Grupo dos Ricos, né? As 34 nações mais ricas. A produção, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a produção desses 34 países que fazem parte dessa organização possui uma produção de mais de metade de toda a riqueza do mundo. Está concentrada nesses 34 países. O Brasil, ele pleiteia, até recentemente foi notícia, pleiteia se tornar um membro da OCDE. Porém, ele ainda não é um membro da OCDE. Mas ele participa como parceiro, né, parceiro-chave, pode participar de reuniões, de diversos trabalhos, mas como membro efetivo ainda não é o nosso país. Ok? Vamos seguir. Outra instituição muito importante é o Fundo Monetário Internacional. É um outro banco, mas esse outro banco vai possuir outros objetivos um pouco diferenciados ali do Banco Mundial. Também foi criado em 1944 essa instituição financeira mundial, conhecida como FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem sua sede em Washington, nos Estados Unidos. Vamos aqui dividir, pessoal, o FMI como dois objetivos. O primeiro objetivo, promover o comércio mundial por meio de empréstimos. Isso aqui, ó, é o que caracteriza
principalmente esse Fundo Monetário Internacional. Ele empresta recursos financeiros aos países membros e garante a estabilidade financeira, principalmente quando aqueles países passam por determinadas crises econômicas, profundas crises econômicas que abalam inteiramente o país. Aí ele vai lá no FMI para pedir empréstimo e solucionar problemas de instabilidade financeira, né, crises econômicas. Mas também podemos elencar aqui um segundo objetivo, né, o objetivo 2, solucionar a carência de dinheiro nos países mais pobres em desenvolvimento, né, para obras sociais de infraestrutura, implantando medidas de geração de emprego, né, e também de desenvolvimento sustentável ligadas às questões ambientais. Só que esse Fundo Monetário Internacional ele recebe algumas críticas, principalmente aos países que vão lá pedir empréstimo. Né? O Brasil mesmo já pediu empréstimo ao FMI, hoje quitado, mas já pediu. O FMI ele impõe juros altos na medida no valor, na quantia do empréstimo que o país vai lá solicitar, e o que acarreta muitas ou maiores dívidas externas daqueles países que solicita esses empréstimos. Vamos aqui para outra instituição, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada no ano de 1960, tem sua sede na cidade de Viena, na Áustria, tá? Capital da Áustria. No ano de 1960 é que essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo que foi criada. Tem como objetivo principal coordenar a política de produção e exportação de petróleo no mundo. É bastante criticada a OPEP por ser acusada como se fosse um cartel. O que significa um cartel? É que você tem um conjunto ali de empresas, um cartel. Tem um conjunto de empresas e ele vai lá controlar o preço de uma determinada mercadoria. Tá? Você tem como um exemplo de cartel, você tem, por exemplo, os postos de gasolina, né? Tem muito disso. Os donos de postos de gasolina, geralmente eles combinam ali o preço, né, para justamente ficar no mesmo preço ali do valor da gasolina, por exemplo, né? E assim eles diminuem, não tem tanta concorrência porque o preço ele está bastante igual, então você não vê tanta diferença. Isso é um cartel. E esses países que controlam essa política de produção, de exportação de petróleo, né, a OPEP, eles controlam justamente o preço do barril de petróleo no mercado internacional. E aí eles são acusados de serem um cartel. Esses países membros, podemos destacar, né, os principais países que vão possuir reservas desse recurso natural. Mais de 70% de recursos naturais estão concentrados nesses países aqui, que fazem parte da OPEP. O Irã, o Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Catar, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Equador e Angola. Tá? A maioria desses países eles estão localizados numa região conhecida como Oriente Médio. A próxima instituição internacional que vocês vão conhecer, ouviram falar de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi criada ali no contexto da Guerra Fria, no ano de 1948. É uma aliança militar. Então, essa aliança militar criada no ano de 1948, ou seja, o bloco capitalista é que criou essa aliança militar, né? Uma união de exércitos dos países capitalistas, principalmente liderados lá pelos Estados Unidos, como nós já estudamos anteriormente. O principal objetivo dessa organização é constituir um sistema de defesa coletiva entre seus membros, que concordam em atuar em respostas a qualquer ataque externo à organização. Na época, era justamente como se funcionava uma aliança militar que estava ali a qualquer momento para poder atacar o seu oponente, que eram justamente os países ligados à frente socialista.
Nos dias de hoje, né, você tem essa aliança militar com uma grande influência nas relações econômicas, comerciais e políticas dos países participantes. A atuação, a OTAN ela atua em frente de combate ao terrorismo internacional, né, e também ajuda comunitárias e países que são arrasados por determinados conflitos. Pessoal, nós temos grande importância e sofremos influências, né, do poder dessas organizações, né, pois essas organizações elas estão nas esferas justamente de controle, né, de poder entre as nações e influenciam as nossas vidas. Nós podemos citar um exemplo recente, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que declarou emergência internacional por conta do avanço da microcefalia ligada a Zika-vírus. Não sei se vocês lembram, né, que esse Zika vírus estava acometendo muitas mulheres grávidas aqui no Brasil, né, nos países americanos. Basicamente, essas instituições elas visam ou possuem muitos desafios, entre eles reduzir a pobreza e a miséria, principalmente de países africanos. Aí você tem aqui uma importância geral dessas instituições internacionais. Porém, né, além dessa importância dessas organizações internacionais, essas instituições, se vocês observarem aí, na página 51, as instituições em crise, mesmo com esses objetivos que visem auxiliar essas nações em necessidade, essas instituições elas não estão isentas de crise. E aqui eu trouxe para vocês um recorte aqui de uma matéria, as críticas à OMS por gestão contra o coronavírus. E elas se multiplicam na França, aqui é apenas uma reportagem retratando a atuação da OMS e os países lá, a população, a sociedade francesa criticando bastante. Não somente na França, mas em muitos países as críticas elas rolaram soltas, né, nesse período aí que nós estamos vivendo em virtude da coronavírus. Né? Nós sabemos da importância da OMS no combate da Covid-19, mas algumas medidas, algumas posições da OMS, elas sofreram bastante críticas. Beleza? Então, essas instituições, mesmo com toda a sua importância, né, elas não estão isentas de críticas. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula dessa semana. Eu espero que vocês possam resolver bacana aí o exercício de vocês. Grande abraço e boa semana a todos. Tchau, tchau.